Só um minutinho, gente. Eu tô esperando o Gustavo entrar. Vamos ver se ele entra. Desculpem, aí aconteceu o velho probleminha da conexão. Mas o Gustavo já está voltando. Pronto, Gustavo. A conexão não segurou. É, tá vendo a gente colocando aí os exemplos e olha aí o que que É, acontece. fomos Então, censurados pelos exemplos. a gente tem exemplo de conexão, olha aí. É, Mas vocês veem como é uma situação complexa hoje. Você ter seu cliente decepcionado. é. Aí, imagine para vários dos nossos colaboradores que estão participando, tudo mais. Poxa, parou, travou, que pena, isso é problema da conexão. Qual é essa empresa? Então, mais uma vez, É. empreender é fazer a diferença, mas você não pode decepcionar o seu cliente, porque o seu cliente é a razão da existência de qualquer organização. Então, e o cliente, muitas vezes, ele também é um cara, uma pessoa que está acomodada, ele também está na zona de conforto dele, acha legal, bacana. Mas quando você traz uma inovação para ele tem aquele primeiro impacto, olha assim, mas depois ele quer buscar a sua zona de conforto novamente. Então, entendam como as coisas são dinâmicas hoje, como você tem essa busca constante. E aí eu cito até o Jeff Bezos da Amazon, quando ele coloca que o cliente sempre tem razão. Realmente, o cliente sempre tem razão. E para você ser um grande empreendedor, você tem que buscar esse entendimento, mas não aguardar que o cliente lhe peça. Você precisa, não é ter bola de cristal, fazer mágica, não. É você entender quais são as tendências do mercado, quais são os comportamentos, quais são as colocações para que você vá seguindo essa linha de raciocínio e consiga inovar para que o seu cliente vou citar nomes aqui de amigos que eu gosto muito, por exemplo, um Fred Alecrim, nosso grande amigo e administrador. Fred diz: quando o cliente faz o uau, é um encantamento tão forte que aquilo não tem preço. É, Então, realmente, verdade. quando o cliente dá aquele uau e diz: caramba, isso. Então, é ver que o cliente foi encantado com aquilo e ele vai buscar o diferencial. Imagine que, entre frases célebres, empreender. Olha aí como é complexo no nosso mercado, porque você empreende, você traz a inovação, parabéns, mas vai chegar um momento, Maria, que aquilo fica no mesmo. Você volta ao seu conforto. E aí eu brinco. Gustavo, e no Brasil, empreender é fácil? Olha, no Brasil, empreender, e até peço que você vá me fazendo essas perguntas, até me Certo. segurando, que a gente vai, Não, não. vai O hoje pelo assunto estava tempo. interessante, eu vou deixando. Aí deu o Ó, mote agora para eu pegar. no Brasil, empreender não é que seja difícil, mas nós temos uma questão para um lado do empreendedorismo, que é o lado legal de regulamentação, e é burocrático. Criar empresa, cada vez, até que está melhorando as MEIs e outros favorecimentos, mas até um certo tempo, empreender no Brasil de forma regulamentada não é fácil, não era fácil. Agora, melhorou. A MEI é um dos pontos de partida para isso, de uma forma legalizada. Mas, por outro lado, Marília, empreender no Brasil se torna muito interessante porque nós temos dois viés nesse conceito de empreender no Brasil. Um, franquias. E o que é uma franquia? A franquia nada mais é do que um empreender de alguém que montou lá, beleza. Uma ideia, por exemplo, uma Cacau Show da vida, que cresceu tanto nesse tempo, de um tempos para cá. E o que é? A ideia de alguém que colocou lá, preparou o plano de negócio, falou tudo pronto. Meu negócio
funciona, é muito bom. E quem quiser apostar nele, vamos para a franquia. E assim vai. Então, é algo sensacional. Esse é um lado. O outro lado também é a venda de ideias. Quem não se lembra daquele Nadando com os Tubarões, Shark Shark, e todos aqueles programas que você vai lá, você tem um método pitch de apresentar em 3 minutos um projeto que você queira. E aí, de novo, empreender no Brasil hoje é um grande celeiro de oportunidades. Mas, de novo, não é tão simples. Por quê? Não é aquela época da loucura, eu vou apostar qualquer coisa. Não. Sempre tem aquele empreendedor que ele é mais comedido, ele é mais preocupado e ele está disposto a investir de uma maneira mais sensata. Então, o Brasil, empreender no Brasil, não é tão simples quanto se imagina, mas é um grande celeiro de oportunidades. E isso, inclusive, nós temos modelos geniais. Eu gostaria, inclusive, de citar o grande Ariano Suassuna, quando ele disse que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, o bom mesmo é ser um realista esperançoso. Porque ou você é travado demais ou você quer ser a rédea soltas. E ele disse, você tem de aprender a liderar isso daí. Então, é algo que eu digo, na área do empreendedorismo, você pode ter as melhores pesquisas de mercado, você pode, mas muitas vezes é o dom. Eu vou me permitir citar alguns nomes. Quem aqui já teve a oportunidade de ver uma palestra de seu Duval, da Maré Mansa, é um exemplo de empreendedorismo genial. E eu me lembro a primeira palestra que eu assisti dele, eu olhei e disse, caramba, e ele disse, meu filho, eu mal sei assinar meu nome. E cresceu como cresceu. Então, de novo, empreender no Brasil, a gente sai para exemplos, quem não se lembra de Bernardinho, que resolveu empreender no modelo de treinamento diferenciado para a seleção de vôlei, ganhou uma, ganhou duas, ganhou três, e a partir daí ele virou um especialista na área de estratégia. E Bernardinho, eu brincava porque Bernardinho passou uma época sendo empreendedor em outra área. Bernardinho era palestrante, altamente requisitado por empresas, qual era a estratégia que ele usava com aquela turma lá no vôlei para tentar fazer. E ele foi se preparar, ele foi se capacitar. Então, a palestra do Bernardinho, do início para as que ele já vinha fazendo depois, ele já é um cara totalmente mais preparado para aquilo. Mas, de novo, é uma sequência. Então, e nesse momento de pandemia, a gente está vendo muita coisa empreender no Brasil. Eu não posso deixar de citar, para mim, eu acho que é um dos maiores carro-chefes, um dos nossos melhores exemplos, Marília, de empreender no Brasil no meio da pandemia, foi a história da live para os cantores. É verdade. O que é o cantor? O cantor depende. Do povo, muita gente, né? O empreender na indústria fonográfica já começa porque você hoje, claro, com raras exceções, nós temos amigos que ainda gostam de comprar até o LP, que é por uma tradição, mas ninguém está comprando mais CD, LP, DVD, vanguarda, DVD, tudo isso. A gente vai para as bases, onde você tem lá. E aí você paga uma assinatura, você baixa e beleza, você tem grandes bancos para fornecer isso daí, bases de dados. Isso já é uma forma diferenciada. Quem é que não se lembra que antigamente você ia para um programa de auditório para receber um disco de ouro, disco de platina, que vendeu... Era o máximo, né? Era show. Não é que era o sonho. Ver essas regravações, tipo vídeo, quando passava no video show a gente acabava vendo. Não é que a gente foi dessa época, não. Mas, de novo, aquilo era bonito. E hoje, você não tem mais dessa maneira. Você tem o que, por exemplo, um youtuber chegando lá e dizendo que você tem 1 milhão de seguidores, aí você ganha uma plaquinha lá. Então, veja, já é um empreender. E aí, quando a gente fala da indústria fonográfica,
essa visão de empreendedorismo. Poxa, como é que eu vou fazer um show no período de pandemia? E aí, eu estava lendo, fui ler bastante sobre isso, porque, inclusive, já tem uma tendência de estudos que diz que o show business não será mais o mesmo após a pandemia. Porque, primeiro, vários cantores, vários músicos, de uma maneira geral, eles aprenderam o valor que ele tem para a imagem. Então, antes você tinha programas de, por exemplo, de auditório, que diziam, oh, bota fulano para tocar aí, para aumentar a visualização, as vendas da imagem dele, beleza. Hoje eles sabem o valor da receita dele. Hoje ele é quem vende a imagem dele para vender outro produto, né? Isso. Hoje você descobre que ele está ganhando muito mais e já se depara com a situação. Vão ter já cantores que não vão participar mais de programa nenhum. Por quê? Ele não tem mais necessidade. Pelo contrário, ele vai chegar e dizer, quanto é que você me paga para que eu vá para o seu programa? Porque eu tenho uma imagem, eu me associei, eu criei um diferencial. E aí veio a questão da live, a inovação, o modelo que se tem, com algumas, vamos chamar assim, algumas regulamentações que tentaram colocar, mas eu vou citar algumas aqui, eu gosto muito. E, por exemplo, eu vou citar uma das coleguinhas, há um tempo atrás, Simone Simara, que em uma das primeiras lives, uma delas olhou e disse, é muito esquisito cantar aqui com um negócio, tem uma tela aí na minha frente, eu não vejo ninguém grita por mim. Ela disse ao vivo. Para o artista deve ser complicado, porque ele não tem o retorno imediato. É muito complicado para ele. Aquele incentivo, aquele estímulo, quem está em casa recebe dele, mas ele não recebe. Não é uma via de mão dupla, né? E aí, você imagine o seguinte, quando a gente fala disso, Marina, eu tenho certeza que você também acompanhou aqui em Natal, aquela época de grandes carnavais que a gente tinha aqui, e depois do Carnatal, tudo aquilo. Há semanas atrás teve a live do Fortal, gente. E você vê com um trio elétrico e sem ninguém. Você fica meio, caramba, como é que isso pode? Mas é a única forma que eles têm. E foi muito bacana, por exemplo, a live do Fortal, porque o Wesley fez o depoimento que nunca tinha ido para um carnaval fora de época para se divertir. Ele sempre foi a trabalho. E na live, Bel cantando e ele lá embaixo, pulando como um folião. Então, e estava nosso amigo Mussão também aqui da região. Então, além de Tirulipa, então tem todo esse contexto. Você traz agora um humorista para humoristas, né? Nem só Wesley vem trabalhando essa linha. O Ceará é um celeiro imenso de bons humoristas. Ele sempre coloca nas lives e está trazendo pessoas novas para colocar uma inovação também das lives. E isso é empreender. Quem aqui, quantas vezes se preocupou com a leitura das Libras? Leitura Libras. Tá? E hoje você tem lá, quase todas as lives estão lá, preocupadas. E eles tentam até passar uma emoção, né? Eles ficam balançando, né? Eu achei interessante. Eles interpretam completamente, né? Tem uns que incorporam de um jeito. Mas o cara que está ali do que é o cantor. E aí isso é empreender, isso é inovar. Já vem a ideia da solidariedade, das doações, dos sorteios, que o brasileiro gosta muito disso, o brasileiro adora sorteio. Então, mais uma vez, hoje, empreender no Brasil é puramente buscar o grande diferencial. E aí, esse diferencial, mais uma vez, é como as coisas fluem. Você consegue ter oportunidades incríveis e, de novo, no momento de crise, a gente sempre brinca em aula de empreendedorismo diz isso. Crise, a palavra crise, nada mais é do que CRI, você tira o S e vira um cifrão. Crise, vira uma oportunidade. Então, ter esse algo mais. Gustavo, você... desculpa, falhou, eu achei que você tinha terminado. Não, mas é exatamente, eu quero ver você me ajudando aí a interagir com a turma. Eu estava vendo o seguinte, você começou a falar aí nesse meio, eu perguntei como era empreender no Brasil, se era fácil. A gente ouve muito queixas que abrir uma empresa no Brasil é muito difícil, é muito complicado. Como é que você vê isso?
Olha, como eu estava colocando nesse sentido, já foi até pior hoje com o estímulo da MEI, e você tem, vou lhe dar um dos melhores exemplos, o Sebrae é um grande parceiro de Verdade. negócio. Então, nosso querido Zé Camelo aqui no estado, como a figura do Sebrae, eu brinco sempre. Então, as federações do comércio e da indústria que também apoiam muito, além das próprias empresas júniores que dão consultorias para abrir negócios, as startups. Então, hoje você tem muita oportunidade, mas realmente não é tão simples abrir empresa. E eu gosto de lembrar, se às vezes o empreendedor diz que para abrir uma empresa não é fácil, imagine fechá-la. Eu ouço E, muito isso e leio muito isso também, né? então, A eu gente, sempre as pessoas, você quer empreender, quer abrir seu negócio, abra, tenha certeza, porque é um passo que você não deve voltar atrás. e para ser empreendedor, você acha que a pessoa tem que ser dono de empresa ou ele pode manifestar a sua tendência ao empreendedorismo de alguma outra forma que não tenha a própria empresa? Olha, isso é muito bacana, Marília, porque essa concepção de empreendedorismo, durante muitos anos se dizia que para ser empreendedor tem que ser dono do negócio, você criou um É, negócio. E hoje a gente sabe que existe o empreendedor que ele cria o seu negócio, existe o empreendedor que dá a ideia e vende a alguém, existe o empreendedor que cria a franquia, inclusive, mas existe o empreendedor nato que ele empreende como funcionário. Sabe aquele funcionário que faz a diferença na empresa, que ele vai buscar a inovação, que ele quer trazer melhorias para a empresa? Esse cara é um empreendedor também. Ah, mas ele não é o dono da empresa, então ele não é empreendedor. Gente, mais uma vez, empreender é a capacidade de desenvolver e fazer a diferença. Então, muitas vezes, você tem um funcionário que atende de uma maneira diferenciada, que, olha aí como é interessante, aí ele não é dono da empresa, ele participou de um treinamento para vender seguindo aquele padrão, aquela rotina de venda, e aí ele começa a colocar pitadas do seu diferencial no atendimento. da Você começa. criatividade dele. E aí, na verdade, a gente brinca e diz a criatividade dele, mas o empreendedorismo dele de querer fazer a diferença na venda. É, é. E aí, às vezes, ele é até recriminado. Não faça dessa maneira, faça como é o padrão de vendas da empresa. Mas, mais uma vez, inovar, me permita lhe fazer um exemplo, quando você diz de empreender, foi um exemplo que eu disse que, para mim, foi um dos grandes exemplos que eu tive na vida. Há muitos anos atrás, eu trabalhava numa empresa financeira, diretamente com a parte de automóveis, e eu estava em Recife, na época, e os feirões de automotivos lá, e a gente ia para os financiamentos, e eu me lembro que chegou um menininho, 6, 7 anos de idade, olhou o carro, o vendedor olhou, a gente estava parado lá, aguardando, eu como do banco, conversando com os vendedores, chegou um menininho, foi olhando assim perto do carro, aí o vendedor disse, meu cliente. O pessoal achou engraçado, ele foi lá, Marília, ele apresentou o carro, na época era um carro da Fiat, ele apresentou esse carro para o menino como se fosse um adulto. E todo mundo ficou rindo. Tá perdendo tempo, essa criança, não sei o quê. Aí ele voltou e disse, pronto, apresentei, ele não comprou agora, porque eu acho que ele ainda não tem recurso, rindo. Eu acho que ele não comprou, mas sabe, daqui a uns 10 anos ele volta para me comprar um carro. Marília, quando deu meia hora, veio o pai do menino, com o menino na tiracolo. Quando a gente vê, sei, o pai vai brigar com você. Aí o pai disse, eu queria saber quem atendeu meu filho, desde que ele saiu daqui, que ele fala desse carro. E aí, fui eu, mostrou o carro ao pai. Resumindo, ele vendeu o carro. Vendeu. Mas não vendeu o carro para o pai, ele vendeu o carro para o filho, e a partir dali o filho convenceu o pai. Isso é empreender. E ele não era dono da concessionária. Porque se ele fosse seguir a regra da concessionária, ele nem teria atendido a criança. Ele teria dito, meu filho, vai pegar um picolé ali e sai daqui. Ele enxergou o futuro, né? Ele enxergou a criança como um futuro com o cliente. Deixa que ele foi cliente imediato. Não tão futuro quanto ele imaginou, né? E Então, respeitou até a criança. lógico, a gente vê hoje, quando a gente fala de empreender, de inovar, fazer a diferença, você tem uma geração que quer inovação, quer tecnologia.
Essa geração mais moderna, que tem essa briga de X, Y, Z, W, sei lá, botam tantas letrinhas nos povos dos meninos, mas é uma geração que quer. Eles querem diferencial. E vejam que você vai se readequando. A tecnologia que usava numa determinada rede social, hoje a outra usa, e assim, essas conectividades, essas facilidades. Então, é fazer a diferença. O que mais, Marília? O que o pessoal... Eu estava querendo que você dissesse para a gente se existe algum setor onde é mais fácil empreender, serviços, comércio, indústria, agricultura, o que é que você, na sua visão, existe alguma forma mais fácil? Olha, eu diria para vocês o seguinte: existem segmentos que às vezes são mais promissores e até mais rápidos de se empreender, porque, por exemplo, o segmento industrial não é tão simples empreender, porque você às vezes tem uma cadeia produtiva longa, demorada, então E uma tudo estrutura isso... maior, né? Exige uma estrutura Exatamente. muito maior. Então, você tem essa deficiência. Às vezes, você tem um ciclo de produção que demora 7 dias do início da matéria-prima à saída. Por mais que você diga que é rápido, é um tempo. E então, você tem... A agricultura é um setor hoje que ele vem empreendendo porque você começa pela própria mudança. Hoje, você tem o agrobusiness, o agronegócio. Já é uma forma diferente de analisar a agricultura. Antigamente você tinha uma fazenda, não sei se ela é produtiva ou não. Hoje você tem um agronegócio, você não tem mais uma fazenda, um sítio. Não, eu tenho um agronegócio, eu tenho um agrobusiness. E aí você inova, você coloca as pessoas, por exemplo, eu sei que já tem no Vale do São Francisco, por exemplo, empreender. Quem imaginaria que para os fãs de vinho, então, os enólogos, quem imaginaria que em pleno Vale do São Francisco se plantaria uva de uma excelente Verdade. qualidade? Isso já foi empreender. E mais ainda, se empreende, porque hoje, eu vi isso há anos atrás, quando fui no Rio Grande do Sul, visitar uma vinícola, e lá você pagava para se hospedar, você pagava para colher as uvas, você pagava para pisar, e depois você pagava para levar a garrafa, que foi a uva. Fez o processo. Engraçado. Isso na produção, na administração, isso é um custo. Mão de obra, tudo. E agora você criou uma forma de rentabilidade daquilo ali. Isso é empreender demais. Então a agricultura orgânica, tem várias coisas, vários segmentos hoje. E aí você vem comércio. Comércio tem uma grande oportunidade de empreender, porque o cliente ele tem uma necessidade sempre de estar evoluindo nos produtos. Então, o comércio consegue fazer isso legal, mas eu digo que o segmento que tem a grande oportunidade, a grande bola da vez, na minha interpretação, se chama serviço. Porque o brasileiro, ele não estava acostumado a um conceito de serviço diferenciado. Então, nós ainda somos um povo que negligenciamos o valor de um serviço. Às vezes até olhamos assim e diz, está caro. Mas não foi um excelente serviço? Não foi um serviço Não diferenciado? valoriza. Quando eu digo serviço, eu vou dar um exemplo aqui que todos nós, eu tenho certeza que já passamos por isso. Só exemplo, tá, Marília? Espera-se, por exemplo, tem um problema na sua residência. Você precisa chamar um encanador. Primeira dificuldade, arranjar um encanador que preste, como a gente fala dessa maneira. Aí você vai marcar com ele, ele passa 2 dias e não aparece. A segunda é o que venha no dia e na hora que prometeu, que nunca vem. Aí, beleza, ele chega, vamos imaginar que todo indivíduo já tem a credibilidade e a honestidade por si só, então diz, o problema é esse, dona Marília, eu preciso resolver isso, vou comprar, ou a senhora tem de comprar. Aí você diz, eu não entendo. E se ele, olha aí o serviço, e se ele chegar e dizer, dona Marília, vamos fazer o seguinte, eu faço uma ligação de FaceTime para a senhora me manda um vídeo aí pelo WhatsApp do que está acontecendo, que já eu dou um retorno. Ele disse, olha, eu já vi, o problema é esse, já vou levando as peças. Olha aí a diferença. Mas isso daí é uma primeira parte. Vamos para melhor. Quando terminou o serviço todinho, que ele quebrou sua parede, fez todo aquele estrago, quando termina, ele deixa tudo limpo. Limpo, não tem uma poeirinha. Que eu sei que todos vocês adoram isso. E aí, limpo, show.
E aí ele chega e diz, eu vou cobrar R$ 200 pelo serviço. Aí alguém vai dizer, mas tá caro, mano. Tá caro. Ele lhe poupou horas de ir em alguma empresa para comprar as peças. Ele lhe poupou um tempo para limpar. Ele lhe poupou um tempo de você ficar preocupada com tudo aquilo. Tempo, e tempo é dinheiro. Além da sua satisfação de olhar, poxa, o cara chegou, fez tudo e está me entregando, se brincar, mais limpo do que o que estava antes. Será que ele não vale os 200 que ele pediu? Aí alguém vai dizer, mas Marília, eu consegui um por 100. Que faz 3 dias que você liga, ele não vai na hora que você combinou, não deu certo. Olha aí. Então, eu digo, a área de serviços hoje no Brasil, ela é uma área muito carente de empreender. E aí, quando a gente diz empreender, as pessoas são carentes, às vezes, em segmentos. Por exemplo, você tem profissionais hoje que empreenderam, por exemplo, no sentido de, me perdoem os nomes em inglês, eu não decoro, mas você tem profissionais hoje que têm especialidade em chegar na sua casa e arrumar todos os seus armários. Profissionais que fazem um acompanhamento, por exemplo, aqui em Natal não tem, mas Recife já tem. Profissionais que são personal mobil, como eles chamam, personal automobilista. Eles vão acompanhar todo o processo do seu automóvel. Ele se preocupa de fazer, levar para revisão, barganhar peça. Tudo. Você tem um cara para se preocupar com isso. E ele cobra um valor, óbvio. Então, veja, olha a diferença. Isso é empreender? É. Aí alguém vai dizer, e tem negócio para isso, Gustavo? Tem. Vou dar um exemplo aqui de interessante. Estava conversando com um amigo, alguns que estão vendo a live até conhecem esse amigo em comum. Cleibinho, então, sabe demais quem é. Esquiava os meninos. E aí, um amigo nosso, nesse momento de pandemia, uma das coisas que a gente viu muito, os carros parados durante um longo tempo. E aí, carro parado durante um longo tempo, mofo dentro do carro, toda uma série Bateria descarregada. Exato. E aí, o que ele fez? Ele voltou ao segmento que ele aturou durante muitos anos, não precisa fazer nada. Você está com esse problema, me ligue, eu vou lá, tiro o seu carro do prego, trato ele, tiro o mofo, limpo por dentro, higienizo e lhe devolvo. E aí alguém Ele diz, viu, isso. O valor da sua comodidade. Exatamente. Aí alguém se lembra daquela velha propaganda do Mastercard? Credit Não Card. tem dinheiro que pague. Está com sua família nos melhores momentos. Não tem preço. Então, você saber que você volta a ter seu automóvel higienizado, uma questão de saúde, tudo isso. Qual é o que vai se ter por isso? Tem pessoas que ainda questionam. É empreender, é fazer a diferença. Então, e você paga se você puder, mas o trabalho vale. Né? É outra história. Não adianta dizer que o trabalho não vale. Né? Já tem gente pedindo o contato de quem faz isso. Eu vou depois divulgar, porque são serviços que são poucos que fazem. E, de novo, os que fazem, eu conheço pelo menos 2 profissionais excelentes nesse segmento, e um deles, para quem é mais entendido, Marília, ele pega seu automóvel, passa assim, 10 dias, ele desmonta o carro inteiro, tira tudo, lhe devolve impecável. Se você perguntar, Gustavo, quando é que ele pode receber um automóvel? Eu vi um caderninho que ele adota, ele só tem vaga para fevereiro do ano que vem. Acredito. E alguém diz, tá em crise? Tá não. Não. É saber enxergar a oportunidade, né? Exatamente. E ele já vinha fazendo esse trabalho, mais uma vez. Então, eu digo sempre, a área de serviço é um grande diferencial. E aí entra, quando você associa, por exemplo, o serviço ao momento e à necessidade, né? Para você fazer isso daí, então, você agrega um valor bacana, que as pessoas gostam. Eu, por exemplo, fiz uma forma de empreender, por exemplo, nós fizemos o São João, e mais que é só convidar um trio sanfoneiro, nós preparamos um kit com comida junina, com bandeirola, tudo. Cada apartamento recebeu o seu. E ficou todo mundo, ai, que legal. Poxa, você vai escutar música junina e não vai ter a canjica, não vai ter a pamonha, não vai ter a bandeirinha lá. Então, às vezes, empreender, como se diz, não é barato.
mas faz a diferença. E isso o mercado quer. É conquistar o cliente, né? Pelo diferencial, pelo que você pode oferecer de diferente, né? E aí eu estava vendo também, eu ia ver com você algumas oportunidades de empreender nessa crise que a gente está passando agora por essa pandemia. Você já citou essa, que é uma oportunidade fantástica, né? Mas fora isso, tem algum outro case, tem alguma outra coisa que você vislumbre como uma oportunidade? Porque esse momento tem muitos negócios fechando, tem muita gente desempregada e tem muita gente querendo vislumbrar uma saída para ou já tentar logo, ou então assim que as coisas melhorarem um pouco, tentar. Tem mais alguma coisa que você possa dar como conselho, como sugestão? Olha, Marília, eu digo sempre, o mercado está para todos, mas aqueles que têm a veia, o conceito de empreender, eles buscam e vão mais além. Um exemplo que a gente sempre citou, e eu nunca deixei isso fora de sala de aula, é... Quem aqui não já foi algum dia num restaurante chamado Camarões, seu Fernando? E aí, Várias lives já citaram Camarões aqui em vários aspectos, né? Ele é o top camarão em tudo. é um sinônimo de empreendedorismo permanente, porque ele está há mais de 30 anos. É, Alguns dizem vendendo refeição. Não. A refeição é uma consequência. Se alguém aqui não se lembra, quando você tem um ente querido, alguém que vem de fora, a primeira coisa que você quer levar é no Camarões para um jantar. exatamente. Então, primeiro, ele não vende só a refeição em si, ele vende o ambiente, aquela satisfação. E aí, esses anos todos, quando eu digo fazer refeição, todo mundo pode até fazer, mas fazer refeição com carinho, com diferencial, com aquela preocupação de ter sempre a qualidade e a satisfação do cliente, aí a coisa muda. Empreender, eu vou dar outro exemplo gastronômico. Quem aqui não se lembra do Mangai? Mangai, eu tive a grande felicidade de conhecer o Mangai no início, quando começou em João Pessoa, numa casinha pequena, pareia, como a gente chamava a dona. Ela ficava lá cortando, você chegava, ela estava com uma bandeja de alfinim, que é uma rapadura mais doce, e uma peixeira, e dizia: e aí, meu filho, quer um pedacinho? Pá, dava uma peixeirada, voava um pedaço para tudo quanto era lá. Mas o povo achava bonito aquilo ali. Aí veio uma cerquinha cheia de casca de ovo. E aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, virou uma rede que ela não monta franquias, então o Mangai hoje está espalhado. De lá ela viu uma oportunidade, ela mesma assume que viu no Camarões uma fonte de inspiração para criar o O Nau. Now. Exatamente, ela nunca negou isso. E aí de lá também criar produtos, ela montou a padaria, os produtos Mangai, e você hoje tem polpa de fruta, tem várias coisas. Então, Até ela sorvete eles estão fazendo agora, né? não, eles levaram o conceito diferenciado. Então, empreender nesses segmentos de serviço, eu digo sempre, se todo mundo está fazendo algo e você faz algo diferencial, já é uma oportunidade, Marília. Então, não se preocupe em dizer, mas Gustavo, eu vou fazer comida e todo mundo faz comida igual a minha. Se você tiver um tempero melhor, algo diferenciado, uma preocupação ali de fazer seu cliente ficar satisfeito, então a coisa muda. Semana retrasada, minhas filhas com minha esposa pediram para comer churrasco. E eu brinquei de churrasco de delivery, não deve ser legal. Mas a gente conhecia exatamente uma pessoa que fazia churrasco nas residências. E com essa pandemia não está tendo mais, ela resolveu fazer. Você liga, pede e ela vai entregar, são quantidades menores. Gente, chegou de uma maneira tão bacana, tão perfeito, que eu disse, olha aí a diferença. A preocupação que ela teve em fazer o corte, tudo como manda o que o cliente mais bem passada, menos passada. Então, tudo isso hoje é empreender, é fazer a diferença para que você possa dizer assim, é um grande diferencial. E só um lembrete, tá, gente? No caso, por exemplo, do Camarões, eu nunca vi, na verdade, eu só vi, quando eles comemoraram, acho que 30 ou foi 35 anos, que eu vi uma mídia aqui. Mas quando você chega, eu nunca me esqueço, quando você chega no aeroporto de Lisboa, é o primeiro aeroporto que você para sempre para entrar na Europa. Você tem uma parede de fora a fora lá, mostrando Camarões à vista, os pratos.
Dá uma alegria tão grande. Você chega lá, olha, faz que nem os colegas dele. É lá de nós. Sou É, de lá. é. Então, é um diferencial. E olha aí, empreender esses anos todinhos. O que mais, Não Marília? é fácil, né? Não é fácil. Eu estava vendo aqui como é essa questão do Camarões e desses exemplos todos. E para o pequeno empreendedor, assim, ele teria. Hoje a gente teve já a febre dos fast foods, a gente teve a febre dos açaís, a gente teve vários tipos de coisas para o empreendedor menor. Teria alguma oportunidade hoje para esse pessoal que está fora do mercado com a questão, mais uma vez, da pandemia, né? Teria alguma oportunidade que você vislumbre assim também? Mais uma vez eu vou muito. Para o micro, para o pequeno e micro, a parte de serviços, serviços de qualidade, pontualidade. Vou dar outro exemplo. Quem aqui não já precisou de uma costureira para fazer um ajuste e você fica a roupa lá que ela perder. E E aquela agora com a preocupação. questão das máscaras, né? Muita gente está se virando com a costura, né? Mas, de novo, fazer máscara como todo mundo faz, a turma lá de Caicó empreendeu, botou bordado, tem umas máscaras lá bacanas, com aqueles bordados que eu não sei o nome direitinho, bigo, tem um nomezinho, eu vou me lembrar. E aí, de novo, é entender, é fazer a diferença. Então, existe o segmento, mais uma vez, de serviços, que é importantíssimo. Então, você fazer com diferencial. Eu me lembro com o Rodrigo há pouco tempo atrás, e o Rodrigo lembrando, uma pessoa que eu cito também, um conceito de empreender, quem lembra de Jussier Ramalho, o grande Jussier. Jussier começou empreendendo na banca dele, fazendo duas coisas. Uma, o cliente chegava e estava chovendo, ele ia lá fora com o guarda-chuva para fazer o cliente sair do Legal. carro. Todo mundo dizia, que legal. Isso foi uma forma de empreender. E outra, quem aqui nunca colecionou álbum de figurinha? Quem nunca colecionou que atira a primeira pedra? Então, estou promovendo que as crianças se reunissem, usassem um ambiente lá, um ambiente inclusive familiar, como ele dizia, para ficar lá fazendo troca de figurinhas, tudo isso. Olha o diferencial. Então, quando você pergunta, o micro e pequeno, se ele está num segmento que é concorrido, mas ele faz a diferença, ele faz o produto com a qualidade, com o diferencial, o serviço, aquela costureira que, diferente das outras, ela tem pontualidade, ela entrega a peça, ela é preocupada com isso, entrega a peça, inclusive, já passada, pronta. Olha aí, isso é uma forma de empreender. Porque, mais uma vez, empreender não é fazer igual a todo mundo, é fazer diferente, o algo a mais, o algo. Então, por isso que eu digo sempre, o micro e pequeno, ele tem oportunidade em todo segmento. Até mesmo, uma coisa que a gente estava olhando que não é muito comum ainda no Brasil, que é o empreendedor no sentido de gerenciamento. Eu tenho um prestador de serviço aqui no meu condomínio que eu já tive algumas situações de outras áreas e aí cheguei, poxa, está acontecendo isso. Ele disse, seu Gustavo, eu conheço um cara ali que é bom, preço é bom, pontual, eu vou falar com ele, trazer aqui, só lhe indico se ele passar pelo meu crivo. E aí, claro, ele ganha um percentual em cima do serviço. Mas é o que ele diz, eu só indico quem atende o padrão que eu sei que vocês querem. E aí eu até brinquei, você deveria já montar uma empresa só para ter essas pessoas. Intermediar, né? Exatamente, porque hoje é uma dificuldade. Então, a parte de serviços, acompanhamento, é tudo muito complexo. A alimentação, alguém vai brincar e dizer assim, por exemplo, empreender, Marília, açaí, você falou em açaí, eu particularmente não sou fã, mas uma de minhas filhas Também é não louca. gosto. Eu lembrei Mas porque tem essas febres de pequenos negócios, mas eu também não gosto, não. quem não se lembra da febre, por exemplo, das sorveterias no peso? Foi que quando Começou. eu falei sorveteria, açaí, eu lembrei disso. E para você ver como é empreender. Açaí, para a turma do norte, é salgado e se come com feijão. É com a farinha. Aí aqui para o Nordeste, o açaí, dizem os conhecedores de açaí que isso que a gente consome é açaí propriamente dito. É Aí porque aqui, é tanta coisa, né? não, e aqui é gelado, aí bota leite condensado. Eu fui conversar com um amigo do Norte, ele disse, isso é açaí mesmo que vocês estão comendo aí? Eu só mostrei, ele disse, não,
Aqui a gente come com farinha, essa amiga aqui é doce, serve como um sorvete. Isso é uma forma de empreender. A gente acha muitas vezes que o gosto, o paladar é igual no Brasil inteiro. Não é. Você tem alguém que vai comer, por exemplo, para nós não é tão comum comer arroz doce quanto o pessoal do Sul come arroz doce. Então você vai empreendendo exatamente fazendo esses diferenciais para que o mercado vá acompanhando. E as empresas que não conseguiram, que já eram grandes empresas, já tinham nome no mercado, e que não conseguiram se adaptar ao momento atual, estão sofrendo, enquanto que outras, que eram pequenas e quase desconhecidas, eu tenho observado isso, têm crescido e de uma forma assim, espantosa, porque eles entraram com sites, eles entraram com delivery, eles entraram com várias coisas, que foi essa visão empreendedora que eles tiveram, que outras não tiveram, e já estavam com o mercado conquistado, de certa forma ficaram para trás. Perderam para quem se adequou dessa forma, né? Olhe, Marília, como isso muda. Há alguns anos atrás, eu estava na academia e a gente sempre orienta para trabalho de conclusão de curso. E dois alunos me procuraram, professor, a gente queria fazer um trabalho, um artigo numa área lá. É um site que está começando agora, que na verdade, é um cara que é dono de um bar e está tentando fazer delivery de cerveja gelada. E achou legal botar um site para divulgar o preço dele e divulgar promoções de bebidas nos supermercados. Ele começou assim. Daí, ele começou a enveredar. Quando ele ia do supermercado ver as promoções, ele também dava promoções de tira-gosto. E aí ele começou a contactar pessoas. Vem cá, dá uma receita aí de um filezinho com fritas para divulgar. Quem é que tem um barzinho que tem um melhor filé com fritas? Nessa brincadeira, hoje ela é um site bem conhecido a nível de bebida gelada, e não é só cerveja, como se diz. Então, ele dá dicas das bebidas que estão em promoção nos supermercados, onde você consegue aquela determinada bebida, como dicas gastronômicas. Então, ele hoje inovou aquele processo. Quem não se lembra, inovação, empreendedorismo, tomar cachaça, eu particularmente é minha bebida do coração. Tomar cachaça antigamente era visto como algo ridículo. E a cachaça é uma bebida, entre aspas, vista diferenciadamente, e os alambiques, os famosos alambiques, hoje que não são mais alambiques, você paga hoje para ir visitar, você conhece o engenho, você vai para lá fazer todo aquele passeio gastronômico. Então, e hoje a cachaça virou algo a mais. Você tem grandes marcas, inclusive, investindo em cachaças muito caras. Por quê? Porque é fazer o diferencial. Ele não está disposto a comprar uma cachaça de 10, 12 reais. Inclusive é o que a gente brinca muito e diz. Ele não quer comprar aguardente. Ele quer comprar cachaça de qualidade, cachaça envelhecida. Ele paga, a pessoa diz, você pagou tudo isso por uma garrafa de cachaça. Não, isso aqui não é cachaça. Isso é o néctar da cana-de-açúcar da melhor qualidade, envelhecida às vezes anos e anos. Passou até o padrão de um uísque, de uma outra bebida mais elaborada e mais bem cuidada, e não apenas pelo alto teor alcoólico que ela tinha antes, né? Olhe, há alguns anos atrás eu estava em viagem com amigos que a gente sempre viaja juntos, e nós chegamos num free shop em Portugal e rolou uma brincadeira na hora. Diz, vamos ver qual é a bebida mais cara do free shop. Aí todo mundo achava que era o uísque, não sei o quê. Pasmem quando eu cheguei e descobri que era uma caixa de Pitu Gold com a coqueteleira, os 2 copos e o pilãozinho para fazer a batida. Era mais cara do que um litro de John Walker Blue, que era o mais caro, era o dobro do preço. Eu fiquei numa alegria quando eu vi aquilo. Eu disse, olha aí, cachaça aqui, com um kit do cachaceiro, como a gente brinca, olha o preço dela. Todo mundo pode. Isso não é só a garrafa que está vendendo, ele está vendendo e tinha as instruções, vinha com um livrinho de como fazer caipirinha. A caipirinha. Tudo explicando, aí vem um limãozinho, o pilãozinho com a mão para bater o limão. Tudo. Então, veja, é inovar, é fazer a diferença. O europeu é louco por caipirinha, né? Pegou esse nicho, vai longe, né?
E aí, veja, empreender quando o europeu conheceu no início caipirinha feita só com limão. É, E hoje tem com cajá, com é, kiwi, o cara coloca. Até é, uva. Tem que dizer, é uma combinação meio estranha, mas tá para o paladar de todo mundo. E aí é. é fazer diferença. É procurar onde ninguém chegou ainda para conquistar o mercado. Gustavo, então eu queria ver agora o que você podia acrescentar mais, fazer suas considerações finais, agradecer o pessoal que está aqui. Algum detalhe, alguma coisa que a gente tenha deixado de tocar no assunto que você acha importante destacar? Eu gostaria sempre de lembrar a todos que, mais uma vez, empreender não é exclusivo e finalístico do administrador. Empreender é algo que as pessoas desenvolvem. Óbvio, os administradores têm um diferencial porque a gente está dentro das organizações, a gente precisa disso. Então, é um fato de fazer a diferença sempre. A E o gestão. administrador, ele alia a técnica ao que ele já traz no sangue, como você diz, né? Exato. Então, o administrador, ele tem essa latente. Agora, sempre frisando, gente, por exemplo, a disciplina de empreendedorismo, que há tempos atrás era exclusiva do curso de administração, hoje vários cursos têm. Você se encontra, por exemplo, com o pessoal das engenharias, das exatas, principalmente engenharia, eles têm empreendedorismo lá. Porque muitos vão abrir construtoras, vão abrir empresas de serviço, vão ser consultores para obras. Então, é um diferencial. Então, você tem essa concepção. Então, eu digo sempre: empreender é algo que a administração complementa, mas vai de cada um. E, claro, eu digo sempre que um dos grandes exemplos do empreendedor, quem aqui tem a oportunidade de pesquisar, vão lá e vejam um cara chamado Walt Disney, que começou empreendendo com um desenho que disseram que nunca ia dar certo, que um camundongo nunca ia dar certo, que ele Verdade. inclusive tem um personagem em homenagem ao Brasil, que é o Zé Carioca, o papagaio. Ele empreendeu dessa maneira. O primeiro parque de diversões foi em Orlando. Orlando era um grande charco lá e ele construiu aquilo ali. E você vê que até hoje o Walt Disney, os parques da Disney, continuam empreendendo porque constantemente eles estão se reciclando, eles estão se atualizando, eles estão vendo que, claro, alguns são clássicos. Você chega lá e ET vai estar sempre lá, mas o É. parque e a atração do tubarão de Alves não tem mais. Hoje em dia é Avatar. Então, ele precisa empreender, mas continuar evoluindo, porque o Walt Disney dizia muito: sonhar nunca é demais. E o empreendedor é um sonhador. Agora, muitas vezes é um sonhador que é chamado de louco. É um Eu, visionário, né? eu gostaria, inclusive, de citar uma pessoa com muito respeito. Há muitos anos atrás, eu vi Marcelo Alecrim, chegar e dizer: vender gasolina, todo mundo vende. Mas um dia, alguém vai ter um diferencial. Eu vou montar uma distribuidora. Ele disse: Marcelo, tu tá doido, vai concorrer com Shell, Atlantic, as grandes. E Marcelo, anos depois, montou a SAT. O negócio deu certo, ganhou o título de empreendedor do ano. E aí, Marcelo, quando voltou para o escritório da SAT, chegou rindo só: eu posso não ser empreendedor, mas agora eu tenho um certificado dizendo que eu sou empreendedor. Isso é doido. Agora que deu certo, eu sou empreendedor. Então, eu sempre digo aos meus alunos: gente, a diferença entre um louco e um empreendedor é só uma. O louco se comporta e faz de maneira diferente. O empreendedor se comporta e faz de maneira diferente. Agora, o louco é quando ele não dá certo. Aí ele vai ser chamado de louco. Quando dá certo, ele ganha o nome de empreendedor. Todos os dois se comportam fora do padrão. Dando certo, ele ganha o nome de empreendedor. Dando errado, ele ganha o nome de...
Não sei. Pronto, voltou. Travou. Travou. Você estava falando que quando dá certo, ele é chamado de louco. Quando não dá certo, ele é chamado de louco. E quando dá, ele é empreendedor. Aí, nessa hora, foi que Exato. travou. Se você quiser continuar. Então, é como eu digo, todos dois se comportam fora da mesmice, fora do padrão. Mas, se der certo, ele deixa de ser doido e vira empreendedor. Se der errado, tá louco, investiu. Mas a gente tem de assumir riscos. A gente tem de ter um pouco dessa insanidade. Então, eu digo sempre, o empreendedor, ele é um cara inquieto. Ele vai buscar, ele quer fazer a diferença. E, claro, vai dar certo. A gente precisa acreditar, sonhar é o que nos move, mas transformar o sonho em realidade é o que faz a diferença. Quantos aqui talvez não tenham passado no local? Ah, eu já achei. Eu me lembro da época da sorveteria no Peso, alguém passava, rapaz, eu até tive essa ideia. Ah, bacana, mas você não foi atrás do seu sonho. Não foi a frente. Então, ficou só como ideia. E deixou que alguém saísse na frente. Porque a gente só aprende errando. Então, é buscar mesmo esse diferencial, é fazer a busca. Só para fechar, vou lembrar, por exemplo, uma grande empresa como a Magalu, Magazine Luiza, agora no momento de pandemia, qual foi o item de empreendedorismo? Ela tem uma grande plataforma de vendas online, que já era positiva para ela, e ela abriu para os micro e pequenos negócios para fazer aporte de vendas online na plataforma dela. E vários outros seguiram lá também. Então você vê hoje a Magalu vendendo cerveja, tudo. Fraldas. Tudo que ela disse. E você olha, não é dela, é de algum parceiro que ela colocou. Aí você diz, e ela empreendeu como, Gustavo? Ela empreendeu porque tornou o site dela mais visualizado, mais necessário. E aí é aquela diferença. Eu digo sempre aos meus alunos, empreender, sabe o que é empreender, Marília? É você olhar todo dia o Google. Todo mundo aqui gosta de ver o Google. E se você prestar atenção, todo dia o Google está escrito de uma maneira diferente. Você conhece alguma empresa que durante 365 dias por ano, ela muda a logo dela, Não. mas como sendo querida. Todo dia ela homenageia alguém, faz algo, nunca repete. E está lá. Então isso é empreender. O Google tem uma filosofia de empreendedorismo impressionante. Mas ela continua ao lado de quê? O que ela precisa ser? Uma fonte inestimável de informação. A gente sabe que tem questões financeiras para aparecer na... Eu não estou entrando nesse método, eu estou entrando na questão da inovação. Todo dia você está lá e está lá o nome Google de uma maneira diferente. E todo mundo... E virou uma brincadeira quando você diz assim, ah, já viu no Google? Já viu no Google? Então, virou uma necessidade atender, suprir, pesquisar. O que mais, Marília? Verdade. Não, eu quero agradecer a você, né? Agradecer em nome do Conselho. Aqui tem muitos elogios, não deu para eu ler todos os comentários. Quem fez algum comentário, pergunta, não houve, mas teve vários comentários e todos elogiosos. Infelizmente, a gente não tem tempo para fazer todos, porque senão não deixaria você falar, ficaria lhe interrompendo. Mas muito agradecimento, acho que tem alunos seus aqui elogiando, tem amigos. E Kate, eu agradeço também em nome do Conselho Regional de Administração, em nome de Kate, nossa presidente, de Rodrigo Fortunato, nosso diretor de formação, e de Ione, que é a nossa conselheira federal. Isabela também está elogiando aqui, Isabela Mendonça, que é a nossa conselheira, e a gente aqui está lhe agradecendo. E eu queria deixar aqui um aviso para quem tá nos assistindo, que como o Conselho vai começar a retomar gradualmente as suas atividades, as nossas lives vão passar a ser quinzenais. A gente não vai mais fazer toda terça-feira. Então, a próxima live vai ser dia 18. E a partir do dia 10 de setembro, a próxima segunda-feira, o Conselho vai iniciar o atendimento presencial, mas num horário mais restrito, das 9 ao meio-dia, e com agendamento. Então, quem quiser saber como fazer o agendamento, pode procurar nossas redes sociais, aqui no Instagram ou no Facebook, tem um quadrinho com as instruções dos telefones e dos meios de fazer o agendamento. Eu agradeço mais uma vez a todos que ficaram com a gente até agora, a você também, Gustavo. Muito obrigada pela disponibilidade, pela atenção, por todos os retornos, as minhas perguntas, os meus questionamentos, e muito obrigada a todos. Uma boa noite e até daqui a 15 dias a gente já vai divulgar depois os temas e o convidado. Obrigada, hein? Boa noite.
bem, obrigado a todos, fiquem com Deus e se Deus quiser, as coisas vão melhorar. No momento de crise, a gente pensa e cria para gerar oportunidades. Só frisar, olha aí, quem imaginaria anos atrás que nós teríamos, por exemplo, redes sociais para os conselhos, o conselho de administração sempre essa preocupação de estar sempre atuando, mostrando a nossa linha de atuação dos profissionais da área, e mais do que só administradores, o conselho engloba, inclusive, os tecnólogos também, então, mudança de comportamento que a gente vê esses anos todos, a turma que você fala aí, todos eu tive muito junto do conselho, uma boa época, e a gente diz, são tantos anos entre Oni, Kate, Lael, todo mundo acompanhando o conselho e dizendo, a gente precisa continuar sendo importante para a nossa profissão. E isso é um dos melhores exemplos. O conselho, eu digo sempre, o conselho é um exemplo de empreendedorismo, porque foi um dos primeiros, inclusive, a ter votação online. Você não precisava nem mais ir lá votar. Então, mais uma vez, parece que é uma cobrança. O Conselho de Administração tem que ser empreendedor em tudo, tem que trazer inovação em tudo, as reuniões, tudo isso. Então, eu parabenizo mais uma vez a equipe, agradeço demais, Marília, a oportunidade. E, de novo, agradeço a todos que participaram. Sempre é um prazer incrível estar com todos participando. E eu brinco muito de quando você faz algo que você gosta, que você tem carinho, o tempo não passa, é tudo muito tranquilo. Bom, quando a gente faz o que gosta, já é uma grande diferença. Então, eu era um cara feliz em poder fazer algo que eu gosto muito, que é estar com as pessoas, poder passar conhecimento. Sozinho não serve de nada. Então, agradeço mais uma vez. Deus. Obrigado, Marília. Em nome do Conselho, eu agradeço a você, a todos do Conselho que fazem parte. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, Gustavo. Boa noite para todos, gente. Obrigada.